Você vai usar meio abacate pequeno, uma colher de sopa de xilitol ou adoçante da sua preferência. Aqui eu estou usando 50 ml de leite de coco, 50 ml de água. Eu bati no liquidificador, a consistência é essa, dá até para comer com colher, parece um milkshake e tal. Se você quiser um pouquinho mais líquido, você pode colocar um pouco mais de água, tá bom? 100 ml de creme de leite, 100 ml de leite de coco e 50 ml de água, mais uma colher de sopa de xilitol, ou você pode usar o adoçante da sua preferência. Bate tudo, já vai ficar uma consistência essa mais líquida, tá bom? Se você quiser uma consistência mais grossinha, você pode pôr um pouco mais de creme de leite ou do leite de coco. E ficou maravilhosa. Para fazer receita é super fácil. Eu tenho aqui 18 morangos que estão congelados. Precisa estar congelado para dar consistência na receita. Na minha receita eu estou usando 200 ml de iogurte de kefir, mas você também pode usar creme de leite ou leite de coco. Coloquei então o kefir no liquidificador, coloquei o meu morango que estava congelado, adoçante xilitol a gosto. Vou bater isso e vou ver a consistência do meu milkshake. Se necessário, você pode adicionar um pouco de água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conheceu meu livro com 300 receitas low carb para emagrecer? 300 receitas para a fase de emagrecimento que você pode seguir e ter um cardápio super variado para conseguir fazer a sua dieta muito mais fácil. Conheça o meu livro, o link para você acessar o site vai estar na descrição deste vídeo. 200 ml, né? Aquela garrafinha de leite de coco, uma colherzinha de café de baunilha, este é opcional. Uma colher de sopa de chocolate em pó 100% ou 70%, mais 2 colheres de sopa de creme de leite, 2 cubinhos de gelo e vamos bater tudo isso no liquidificador. O adoçante, pessoal, ele é a gosto. Eu, na minha receita, usei uma colher de sopa rasinha de xilitol. Cappuccino low carb. Bom, para a receita nós vamos preparar meia xícara de café, tá? Cafezinho como você faz normalmente. E vamos acrescentar então 2 colheres de creme de leite. Vai misturar isso, então já vai virar um cafezinho com leite, uma dica aí para o café da manhã. Para transformar num cappuccino, coloquei uma colher rasinha de chocolate em pó, no mínimo 70%, tá pessoal? Eu costumo sempre usar 100%. Misturou. Vamos colocar uma colherzinha rasa de xilitol ou adoçante da sua preferência. Para finalizar, a canela, que é a gosto. Eu coloquei um pouquinho e misturei. Nós vamos ter então um delicioso cappuccino bem quentinho. Fica um cappuccino muito cremoso. Eu coloquei um pouquinho de canela por cima, porque eu adoro. E aqui eu tenho um ovo que eu bati bem. Aí eu vou colocar 2 colheres de sopa de creme de leite, depois 2 colheres de sopa de mussarela ralada e depois 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Eu vou misturar tudo isso muito bem e depois vou colocar uma colher de café de fermento em pó, aquele para bolo. Aí aqui nós vamos, para cada colher de farinha de amêndoa que você colocar, você vai colocar mais uma colher de queijo ralado, até dar este ponto. Unto a frigideira, que no caso foi com manteiga. Olha como ele não espalha, tá vendo? Ela fica bem firme. Aí você vai tampar, vai esperar dourar de um lado, ela vai crescer por causa do fermento, você vai separar com a ajuda de uma colher, vai virar e dourar do outro lado. A dica é a frigideira sempre tampada para aproveitar o calor, mas o fogo bem baixo no último. Gente, ficou um espetáculo. Vamos à segunda receita de pão de queijo. Vamos colocar um ovo, meia xícara de mussarela ralada, meia xícara de
farinha de coco, meia xícara de queijo parmesão ralado. Vamos bater isso no liquidificador até formar uma massinha. Tirar do liquidificador, colocar em algum recipiente, porque agora nós vamos misturar uma colher de chá fermento em pó para bolo. Colocamos o fermento, vamos misturar muito bem até virar uma massinha assim bem consistente. Então nós vamos fazer as bolinhas e vamos colocar sobre o papel manteiga e vamos levar ao forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 15 minutos. Aqui eu tenho 4 ovos, 4 colheres de creme de leite e 4 colheres de água, 4 colheres de sopa, tá? Que eu bati bem. E aqui eu usei 4 tipos de farinha. Então, eu usei meia xícara de farinha de linhaça dourada, meia xícara de farinha de girassol, meia xícara de farinha de gergelim e meia xícara de farinha de amêndoas. No total, 200 gramas de farinha. Bom, aí eu coloquei uma colher de café de sal e uma colher de sopa de fermento em pó, aquele que a gente usa para fazer bolo. Aí eu misturei todas as farinhas, misturei bem e então eu coloquei junto do ovo. Misturei novamente e ele ficou assim, com essa consistência. Eu untei a forma, salpiquei o gergelim mesmo, a sementinha de gergelim, para untar a forma e pus em forno médio aproximadamente 30 a 35 minutos. Gente, fica muito gostoso, eu recomendo muito, eu amei a farinha de girassol, eu recomendo que vocês façam. Quero dizer, se não tem micro-ondas, não tem problema, você vai fazer a massinha igualzinha e vai fazer na frigideira, tá? Passa um pouquinho de manteiga, joga a massinha do pão, deixa tostar de um lado, vira do outro lado, o teu pão de frigideira vai estar pronto, vai ficar igual, vai ficar delicioso também. Uma colher de manteiga derretida e 2 colheres de sopa de água. Estou colocando um ovo, uma pitadinha de sal. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de coco e uma colher de sopa de farinha de linhaça. Bate bem uma colher rasinha de chá de fermento em pó para bolo. Beleza, feito isso, micro-ondas. Você vai deixar 1 minuto, vai abrir o micro-ondas, vai olhar, saiu o garfinho seco, tá pronto. Se não, você volta e coloca mais 30 segundos. Agora vamos cortar o pão, passar uma manteiguinha e já comer. Dá uma olhada na textura do pão. Bom, pessoal, tô pondo meu pãozinho para tostar. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de farelo de aveia. Agora, pessoal, você vai colocar água. Inicialmente eu vou colocar 3 colheres de sopa e vou sentir a massinha. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Essa é uma colherzinha de café, uma pontinha da colher de café e uma pontinha de colher de orégano. Uma colherzinha, também rasinha, de fermento em pó para bolo. Agora eu vou começar a misturar esses ingredientes. Bom, aqui eu vou colocar mais 2 colheres de sopa de água. Bom, veja aí que conforme eu mexo e aperto, ela vai compactando. Eu vou fazer uma bolinha e vou dar uma amassada boa, ó. Molhe as mãos para poder modelar a massinha com mais facilidade. Vou tampar, vou deixar aproximadamente por 3 minutos para ela assar bem. Fogo baixo, hein, gente? E depois eu vou virar e vou assar do outro lado, também tampado. Mais uns 3 minutos aproximadamente. Passado esse tempo, tá prontinha. Bom, vamos pegar um ovo, tirar a pele para ficar sem cheiro. Depois vamos colocar 2 colheres de sopa de queijo ralado e 3 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, hein, pessoal?
Eu untei a minha frigideira com óleo de coco. Se você não tiver, pode untar com manteiga mesmo. Espalhou, leva a fogo baixo, tampe a panela e espere assar de um lado, fritar de um lado para só então virar. Eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, tá vendo aqui, ó, já descolou a parte de baixo e a parte do meio, ela já não tá mais líquida. Esse é o momento certo para você virar sua queijadinha. E eu virei, tampei novamente e esperei fritar do outro lado. No liquidificador, nós vamos usar 3 ovos inteiros, um copinho de iogurte natural, 4 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de adoçante xilitol ou algum adoçante low carb da sua preferência. Agora, vamos bater todos os ingredientes até ficar bem homogêneo essa massinha. Então, num outro pote, nós vamos colocar 1,5 xícara de farinha de nozes, pegar o que nós preparamos no liquidificador, despejar, misturar. Depois de misturar, nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Aí eu untei uma assadeira com manteiga e coco ralado, coloquei a massa, vou levar ao forno pré-aquecido, temperatura média por aproximadamente 35 minutos, teste do palitinho, quando sair seco, tá pronto. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar. Aproveite a vida. Muito obrigada. Um beijão.